desafio de uma estrutura qualquer, um sólido, certo? E neste sólido aplica-se uma força F nesse ponto lá. Eu necessito de calcular o momento que essa força causa em um certo ponto dessa estrutura. Tá? Aí esse ponto é escolhido aleatoriamente, ou não. Pode ser um ponto qualquer ou um ponto específico que eu queira saber. Tá? Tem uma estrutura da fixa, né? Normalmente você vai escolher, assim, na prática, se essa estrutura romper, vai ser em relação a que ponto? Ela se romperia onde? Na base. Na base. Porque seria o maior momento. Já está no romper. Isso quer dizer. Então, o momento dessa força em relação à base. Então, esse seria o ponto escolhido da estrutura. Mas eu posso calcular o momento em relação a esse ponto aqui. Aí eu tenho uma formulação escalar, linha de ação da força até a distância desse ponto. Lá embaixo seria o maior momento. Então, eu escolho aqui da estrutura um ponto aleatório, mas ponto. Aí eu vou calcular qual é a tendência de rotação que esta força causa nesse ponto. Na formulação escalar, o que é que a gente fazia? Traçava uma linha de ação da força, calculava a distância medida na vertical, chamava de D. Então, como era a fórmula escalar? O momento igual a força vezes distância. Essa distância é a distância da linha de ação da força até o ponto. Na formulação vetorial, a história é diferente. Eu tenho que criar um raio vetor que liga o ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Está percebendo a diferença? Agora, o ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Como seria esse raio vetor? A força está aplicada nesse ponto. Aí eu faço isso. Eu crio aqui um raio vetor e chamo isso aqui de R de... Ó. Isso aqui é um escalar. D é um escalar. Isso aqui é um vetor. Tem módulo, direção e sentido. Isso aqui só tem Medida. módulo, que é um escalar. O escalar só tem módulo. Uma coisa é a distância e a outra é posição. Esse raio vetor é uma posição. Então a gente tem que ter módulo, direção e sentido. Módulo dele, esse comprimento. A direção da reta aqui, que liga lá. E o sentido de O para A. Então lembre que o momento na forma vetorial é, eu ligo o ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Agora, isso daqui são vetores. Então, como é a forma vetorial? Vamos escrever aqui. Vou fazer o mesmo desenho do sólido. Aqui. E aqui. Então a forma vetorial é o seguinte, ó, o momento. Como é que tu entende isso aqui? O momento em relação ao ponto O. Qual o momento que essa força causa nesse ponto? Então, vetorialmente, é R de OA vetorial com a força. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Essa operação aqui é uma operação de produto vetorial. Então,
Primeiro, quando você faz o produto entre dois vetores, o resultado é outro vetor, né? Está percebendo? Agora é M, o vetor. Esse vetor M, ele é perpendicular ao plano definido por R e por F. Ó, R e F estão assim. Certo? Então assim. Está percebendo ali, ó? Isso aqui é R, isso aqui é F. Como R e F são concorrentes em um ponto, sempre vai ter um plano que contém os dois vetores. Tem um plano que contém os dois vetores. Quando eu fizer o produto vetorial, lembra da regra da mão direita? Tem que ser na ordem. R, vetorial, F. Para fazer o produto vetorial, eu tenho que deslocar um dos vetores para fazer com que a origem dos vetores coincidam. Tá? Aí eu posso deslocar o vetor F para cá. Entendeu essa jogada? Porque no produto vetorial, os dois vetores devem concorrer na origem, para fazer a regra da mão direita. Lembra? Isso aqui é R, isso aqui é F. Se é R vetorial F, eu tenho que pegar o dedo e fazer o vetor R empurrando para F. R vetorial F. O polegar indica a direção e o sentido de M. Então, como vai ser a direção e o sentido de M? Perpendicular simultaneamente a R e a F. Ou seja, perpendicular ao plano definido por R e por F. Então, vai ser assim. Quer dizer, esse vetor M é perpendicular a R e perpendicular a F. Beleza? Isso aqui é a direção e o sentido. No caso aqui, a ascendente. Assim. Então vamos desenhar agora isso aqui. Tá? Aqui em 3D, porque o observador está do outro lado, que é anti-horário para um e horário para outro. A gente perde essa noção. Mas observem como fica ali. Se eu deslocar o vetor F para cá, o vetor tem essa propriedade, né? Eu não estou mudando. Entendeu isso que eu fiz? Eu não mudei a direção e o sentido de F. Né? Aí eu faço ó, R vetorial, F. Eu empurrando o vetor R para a direção de F. Olha o polegar. Como aqui está no plano, aí ele vai ficar assim. O que é isso aqui? MO. É um vetor. Exatamente. Esse cara. Aí ele é perpendicular. Perpendicular a R e perpendicular a F. Professor, é paralelo? É paralelo, né? Oi? É paralelo? Quem é paralelo? Não, é com F é paralelo a quem? F com F. Para eu trazer esse vetor para cá, eu não posso mudar o módulo aqui as coisas. Oi? Todos 90 graus em relação à forma. O ângulo de 90 graus em relação a R e a F. Ó, olha para cá. R e F. E o vetor M é assim, perpendicular simultaneamente. Os dois. Aqui, a gente ainda faz isso. Ó. Entendeu isso aqui? Ó, isso aí tem um significado. É o seguinte: se nessa estrutura, na prática mesmo, né, para que serviria isso? Nessa estrutura aí, aqui é um ponto. Olha só, imagine a seguinte situação: o momento dessa força nesse ponto, e em relação a esse ponto, não um vetor aqui perpendicular, não é isso? A esse plano. Se essa estrutura ela tivesse alguma conexão aqui,
entendesse o que eu estou imaginando? Se essa estrutura tivesse alguma coisa, ela seria, por exemplo, algum objeto aqui, uma laje e aqui um pilar. Isso conectado. Qual é o efeito dessa força nesse eixo daqui? Quer ver? Olha o eixo do momento nesse aqui. Então, se aqui tivesse alguma estrutura interligada a essa outra, qual era o efeito dessa força sobre essa estrutura? Ela torcer. Está claro? Aqui está uma estrutura. Deu para imaginar isso? Aqui é uma estrutura, aí ligada a essa estrutura está agora a minha mão. Está solidária a estrutura, tem uma conexão. Se eu aplicar uma força aqui, e tentar calcular o momento desse ponto, não vai ter um momento com essa direção aqui, quando eu faço R vetorial R, não vai dar um momento assim, e a tendência desse momento é de torcer. Está percebendo? Tá, não? Boa pergunta. Se a força for vertical, aí ela não causa nenhum efeito aqui. O momento dessa força em relação a esse eixo é zero. Agora, como ela está nessa direção, aí a tendência dela é de torcer essa estrutura, justamente no eixo do momento. Mais tarde não hoje, nas próximas cadeiras, vai ser chamado isso de momento torsor em relação ao eixo. Vocês já estão sabendo, né? Momento torsor. Para passar vergonha, né? Bom, então, momento é dado vetorialmente. Só que eu preciso de escrever esse raio vetor na forma vetorial. Esse aqui é um vetor? Aqui não é outro? Ó, aí esse R, olá, ele vai ser genericamente, como ele seria escrito? Veja. Entendeu? Um R. Porque vai ser até o final do curso assim. Eu vou perder. Será, hein? Essa aqui é a forma vetorial no raio vetor, genericamente RX, RZ. Mas eu preciso de quê? Da força. E como seria uma forma genérica para a força? Uma FX e uma F e uma F na direção K. Então, de posse desses dois componentes, R e F, aí eu monto o produto vetorial. Como é esse produto vetorial? M, R, vetorial com F. O que é que eu faço? Aí tem um formato, um determinante, entendeu? Para fazer esse produto vetorial, eu posso usar um determinante. Esse determinante, você monta ele assim. E JK. Aqui, as coordenadas de R, porque ele é R vetorial F, então RX, RY, RZ e aqui. As coordenadas de F. Pronto. Resolve esse determinante, eu vou ter um vetor. Isso aqui vai dar um vetor, né? Entendeu? Quando eu fizer esse determinante, vai aparecer alguma coisa aí, B, J, C, K. Então, vamos à aplicação. Vamos lá, perguntas aí. Fora o R.
normalmente assim, olha a direção da torção no eixo. Então, em qualquer ponto daqui dessa estrutura, tem uma tendência de torcer. Se aqui estivesse preso e não girasse, quando eu fizesse isso, a tendência era de torcer. O momento em relação a que ponto? Ponto A. Para calcular o momento desta força que tem a direção de BC em relação ao ponto A, eu tenho que criar um raio vetor que liga o ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Tenho que criar esse R. No caso ali vai ser R de AB. Vamos escrever isso. Beleza. Eu ligo do ponto onde eu desejo calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Aí eu chamo isso aqui de R de AB. Aí eu preciso de saber quais são as coordenadas de R de AB. X, Y e Z. Ora, não vai ser difícil você prever que R de AB é o próprio vetor R de AB. É o vetor AB. E o vetor AB é tá legal aí? R de AB vai ser coordenada do ponto B. Vamos ver. Ponto B. Então desce até o plano XY e o valor de X vale quanto? X vale 1, né? 1. E o Y? 3. Beleza? Ó, o valor de Y aqui. O ponto B, desce até o plano, o valor de Y está aqui. E o Z? 2. É a cota. Menos quem? A. 7. Ponto A. Está na origem. Então o vetor R de AB, eu posso escrever assim. O I mais isso aqui eu encontrei. Isso aqui é RX, RY e RZ. Eu já encontrei essa linha do determinante. RX vale 1, RY 3, RZ 2. Falta o quê? Alguma dúvida tem aí? Porque deu uma. Menos 0. Não é a coordenada do ponto B. Isso aqui não é a coordenada de B. Olha o ponto B aqui. Aí eu desço verticalmente até o plano. Qual é o valor de X? 1 aqui. Aí esse 1. Por que deu 3? Para cá. Olha o valor disso. Quanto é essa medida daqui para cá? 3. E o Z? Essa cota. A altura do ponto B. A cota Z. 2. Isso é o ponto B. Isso aqui o que é? Ponto A. O ponto A está na origem. Ok? Bom, aí encontrei o R de AB. Falta agora F. Agora me digam. Como é? Qual é o processamento para pegar uma força aqui, que eu tenho apenas. O que é que eu conheço da força? Apenas a intensidade. Eu conheço a intensidade da força, mas eu quero escrever essa força na forma vetorial. O que é que eu preciso
para escrever uma força na forma vetorial. O versor, só isso, não tem produto escalar não. Eu preciso de um versor. E o que é o versor dessa força? Aqui. É um vetor unitário que aponta na direção da força. Vamos escrever aqui. Aqui, vou chamar isso de lambda de BC. É um versor de F. Concorda? Desde que ele seja unitário. É isso? Para ele tornar-se unitário, o que eu faço? O vetor BC dividido pelo módulo. Aí, BC tem a mesma direção e sentido de F? Tem. BC de B para C é a mesma direção e sentido de F. Para ele receber o status de vetor, só falta ele ser unitário. Aí aqui garante que ele é unitário. Quando eu pego o vetor, divido pela norma. Aí ele tem a mesma direção e sentido de F. É unitário, o que é que ele é de F? Versor. Para escrever esse versor, aí eu tenho que pegar o vetor. Aí quem vai ser BC? C menos B. Exatamente. Ponto final, menos o ponto inicial. Coordenadas do ponto C. Vamos lá. Coordenada do ponto C. O x do C vale quanto? O x. 3. 3. O y de C vale quanto? O y. 4. E o Z? O Z é 0. A cota de C, ele está no plano, no chão, que deixa. 0. Aqui. Aí a coordenada de B que já tem. 1. Aí é só fazer essa continha. Aqui vai dar conta. Vamos escrever assim, 2i. Beleza? O que é que eu preciso agora? O módulo de BC. E como é que eu encontro o módulo desse BC? Raiz quadrada. Raiz quadrada. 2 ao quadrado mais. 4 aqui, 4 aqui, 8 mais 1, 9. Raiz de 9. Isso é o módulo do vetor BC. 3 metros. Beleza? Então, lambda de BC vai ser o vetor BC dividido por seu log. Quem é o vetor BC? 2i dividido por 3. Então, lambda de BC 2 terços de mais 1 terço J menos isso aqui é o vetor, é o versor de F. Mas o que eu quero é a força na forma vetorial. O que é que eu escrevo? Força é igual. Ó, O versor vezes a força. a intensidade, né, isso? Multiplicado pelo seu versor. Quem é o versor dele? Lambda de BC. Quando eu multiplicar a intensidade da força pelo versor, eu vou ter a força F na sua forma cartesiana. Ou vetorial. Então ficaria F igual a intensidade da força. 120 vezes. O versor. Quem é o versor? 2 terços. E mais. Aqui é a intensidade.
aqui é o versor. Quando eu fizer isso, eu vou ter as componentes fx, fy, fz. Está percebendo as coisas? Mas eu acho que você Isso é óbvio. Então, olha as coordenadas. Vai ser igual a 120 por 3 dá 40 vezes 2, 80 aí, beleza? 120 dividido por 3 dá 40 vezes 1, 40. E lá vai dar quanto? Menos 80. Pronto. Aqui está a força, na forma cartesiana. Quer dizer, isso aqui é o quê? É o fx, só não está o determinante. Quer dizer, o momento em relação ao ponto O é um vetor R de AB, vetorial com F, né? Aí esse determinante, eu faço aqui, é assim? Aqui, 1, 3, 2 e aqui 80, 40, 40, resolvo esse determinante. Aí eu vou ter o vetor momento. Um vetor, viu? Beleza? Beleza. Como é que você resolve isso determinado? No caso, seria o momento de A, né? É para ver se vocês estavam prestando atenção. Que é o momento aqui em relação ao ponto A. Ponto A. Pela figura ali, né? E aí, como é que eu faço esse determinante? Vamos ver. Laplace. Eu vou tirar essa linha e essa coluna. Vai ficar 3 vezes. É isso? Isso. 3 vezes menos 80, menos 2 vezes. Isso aqui vezes I, né? Aí alterna o sinal, né? Aqui fica. Lembra disso? Aí vou tirar essa coluna, essa linha, vai ficar 1 vezes 80, 2 vezes 80, certo? 2 vezes 80, menos, isso aqui é J, mais, vou tirar aqui, vai ficar 1 vezes 40, menos, menos 240, né? E aqui menos 80. Aí vai dar menos 320. Aqui vai dar menos 80, menos 160. Aqui vai dar menos 240. Com esse menos, mais 240. Vai dar 40 menos 240. Então vai dar menos 200. Aqui está o vetor. Como ele está pedindo a intensidade do momento, a intensidade do momento, o que é que eu faço? Raiz quadrada de Perguntas? Diga.
uma força em relação ao ponto não se altera se deslocarmos o raio vetor sobre a reta suporte de linha de ação da força. Oi? Entendeu? Depois uma questão dessa. Pode lançar a questão aí. Vamos lá. Foi que eu disse? Até você Foi que eu disse? o momento vai ficar, não vai vencer nada não. Um momento. O raio vetor. Quem é um raio vetor? Quem é? Hã? É esse cara aqui. Ó. Esse é o raio vetor. Eu vou explicar isso aí. Tá? Se deslocarmos o raio vetor, o vetor posição. Se deslocarmos o raio vetor R sobre em princípio, vocês vão achar esquisito isso, né? Quando eu fizer aqui o desenho, vocês vão falar, caramba, não pode. Como é que não vai alterar? Mas eu vou ter que ser bastante perspicaz. Eu não vou apagar essa figura não. Eu vou utilizar ela. A ideia aqui é a seguinte, ó. Vê o que diz esse princípio. Eu quero calcular o momento. A força não está aplicada aqui. No ponto A. Aí eu quero calcular o momento dessa força em relação a esse ponto, não é isso? Aí eu calculei. Tá legal? Onde está a linha de ação dessa força? Ela não tem a direção de BC. Ela estaria por aqui assim. Você vai achar meio esquisito isso. Eu poderia. Tu concorda que, além do ponto B, tem outro ponto que pertence à linha de ação dessa força? Sim. Qual é? Sim. C. Então eu poderia usar o raio vetor R de AC e o momento é o mesmo. Eu desloquei o raio vetor, foi o que eu fiz. Eu desloquei o raio vetor sobre a linha de ação da força. Isso aqui é um princípio que é demonstrado. A demonstração não é tarefa mais simples. Eu mudou a direção. Mas eu posso aqui tentar te convencer que isso é verdade. Tá? Se eu deslocar o raio vetor sobre a linha de ação da força, então esse momento não se altera. Isso quer dizer o quê? Eu poderia calcular o momento em relação ao ponto A como sendo R de AC vetorial com F. E esse momento é o mesmo. Vocês podem até tentar fazer isso para o desencargo de consciência. Aí você pensa o seguinte, mas se esse raio vetor for maior, aí vai alterar, né? Aí não altera. Que é a linha de ação. Não altera pelo seguinte, ó. Se eu tenho aqui essa estrutura, aqui está um ponto onde eu quero momento, e aqui está a força.
usar esse ponto A ou o ponto B, vamos lá. Se eu usar o ponto A, R de OA, é isso? Beleza? Tu concorda que na formulação escalar eu não considero o R de OA, eu considero o quê? Na formulação escalar eu considero o D, que é medido perpendicular. Então, qual o momento quando eu utilizo o ponto OA? Esse momento seria o quê? F vezes D. E se eu usasse o ponto B? Qual seria o momento? F vezes D. Então, eu posso usar qualquer ponto aqui. Se eu pegar um ponto lá na frente, o momento é o mesmo. Por quê? Quando eu projetar esse vetor perpendicularmente, ó, esse vetor aqui, eu tenho que projetar ele perpendicularmente. E a perpendicular desse vetor, né, ao mesmo tempo. E desse daqui. E desse. Então, se eu fizer com qualquer vetor sobre a orientação da força, o momento é o mesmo. Isso pode te ajudar na hora dos cálculos. Pode ser que um certo ponto seja mais difícil encontrar as coordenadas e o outro mais simples. Aí eu posso usar o vetor R de AB ou o vetor R de AC. Acho o mesmo resultado. Né? O mesmo resultado. É isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Pega e calcula R de AC. Certo? Aí você vai fazer. O vetor R de AC vai ser diferente do vetor R de OA. Aqui eu chamei de AB, né? Esse vetor vai ser diferente. Essas coordenadas aqui serão outras. Mas no final vai dar o mesmo resultado. Professor, mas esse vetor R de OA, o módulo seria o mesmo, a direção e o sentido mudará. Não, o módulo não é o mesmo. Não é o mesmo? Não. Diferente. R de AB igual a R de AC. Qual o módulo desse vetor? Qual desse? Então eu vou conseguir R de AB igual a R de AC. Não disse isso não. Eu disse que o momento é o mesmo. Eu disse que os vetores são diferentes. Os dois vetores são distintos, diferentes. O que é o mesmo, o módulo também é diferente. E o nome da professora? O ângulo é O nome outro. da DBC. Oi? Vai funcionar ali o nome da DBC. Não. O lambda do DBC vai ser o mesmo. O lambda é o mesmo. Porque esse daqui é da força. Isso aqui é componente da força. Então o lambda aqui vai ser o mesmo. Ou seja, você não vai alterar aqui, ó. Esse cálculo aí. Esse cálculo não vai mudar. A única coisa que você vai mudar vai ser o raio. Aí você vai fazer esse R de AC e vai ver que vai dar esse mesmo camarada aqui. Façam isso.